Todo mundo me escutando aí, pessoal, vendo direitinho? Como é que tá a sua imagem? Hoje é uma live interessante, muita gente gosta desse tema, muita gente já usa as lentes de contato, então é um tema bastante relevante também. Muito bem. Hoje com o Dr. Felipe Blanc, que já esteve aqui e hoje vai nos dar a honra de voltar, né, para falar mais uma vez de um tema da área de subespecialidade dele, que são as lentes de contato. Muito bem, pessoal. Vou convidar o Dr. Felipe, que já está aqui. Vamos falar hoje mais uma... Olá, Dr. Felipe Blanc. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Tudo bem, Dr. Vitor? Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tudo em paz. Ouvindo tudo certinho. Tá perfeito aqui o áudio para mim. Hoje um tema bastante interessante, né, Dr. Felipe? Sim, um tema bem popular, bem amplo. Vai ser bem interessante hoje. Sim, perfeito. Então vamos começar mais uma vez com a reapresentação. Falo reapresentação porque você já esteve aqui comigo, né? Falamos bastante aí também de outro tema sobre córnea. E agora, mais uma vez, prazer em tê-lo aqui novamente, Dr. Felipe. Por favor, se apresente. Bem, eu sou o Dr. Felipe Blanc, sou oftalmologista. Tenho a formação de oftalmologia na Universidade Federal da Bahia, contemporâneo de Dr. Vitor também. Fiz o Fellow, que é a subespecialidade de oftalmologia em córnea e doenças externas. Também atuo na área de refrativa, que foi o tema da nossa última live, né? E hoje a gente vai falar de lente de contato. Perfeito. Bom, então quando a gente fala de lente de contato, às vezes é um tema que é muito comum, né, na população leiga, mas nem sempre as pessoas entendem como é a lente de contato, como é que é utilizada, quais são as melhores formas da gente guardar essas lentes quando a gente não estiver utilizando, né? E assim, antes da gente aprofundar no tema, queria somente ressaltar a importância, assim, para muitos pacientes desse tema. Vou dar um exemplo simples, mas que pode ser expandido aí para várias outras situações. Vamos imaginar um paciente míope, né, que depende dos óculos para tudo. De repente a gente coloca uma lente de contato e esse paciente míope está correndo, praticando atividade física, está indo a eventos, está fazendo a vida dele normal sem os óculos, né? E às vezes até as pessoas estranham quando esse paciente se adapta bem à lente, fica, entre aspas, independente dos óculos, né? Quando utiliza a lente de contato. Então, como uma introdução breve, a gente pode falar que as lentes de contato, elas de fato revolucionaram, né, a humanidade. Eu costumo dizer assim, porque é uma alternativa segura quando bem indicada, quando bem utilizada e quando, claro, o paciente segue direitinho as orientações que a gente vai abordar aqui bastante, né? Sim. E assim, elas têm vários tipos de utilização. Um deles eu acabei de exemplificar, para desempenhar atividades esportivas, para melhorar a qualidade de vida do ponto de vista social, né? Entre aspas, se livrar momentaneamente dos óculos. Existe uma função que é menos conhecida da população geral, mas é a função reparadora das lentes de contato, né? Tem pacientes que têm acidentes, por exemplo, e fica com a deformação, por exemplo, na íris, e aí a gente vai lá e coloca uma lente de contato e, entre aspas, desenha de novo essa íris para o paciente, e aí dá um conforto maior. E não só isso, outras situações também, né, doutor Felipe? Sim, com certeza. A lente de contato é um artifício óptico, um artifício de grau, bem democrático, que precisa ser desmistificado o uso, mas também a gente vai sinalizar também os cuidados aqui nessa live para que todo mundo entenda o alcance dela na qualidade de vida e no que ela pode trazer de benefício para a pessoa, né? A priori do uso da lente de contato, como a gente falou, ela pode ser realmente bem de fundo uso, mas é muito importante que a pessoa faça uma avaliação com o oftalmologista para poder ver se o olho é um olho hábil para lente de contato, embora a imensa maioria seja hábil, mas é importante ter essa avaliação para ver se tem um olho seco, com deficiência de lágrima. Às vezes o paciente tem uma disfunção de glândula de meibômio, que é uma alteração na qualidade da lágrima. Às vezes até o paciente lacrimeja bastante, mas ele tem uma qualidade de lágrima que não tem um resultado adequado para a superfície ocular, aí deixa uma superfície ocular mais irritada. E, além disso, tem pacientes que têm alergia ocular, tem rinite,
e às vezes está com a superfície ocular também um pouco irritada, não tolera o uso de lente de contato e acaba deixando ela escanteada, né? Por isso que é importante essa avaliação com o oftalmologista para poder ter a melhor indicação, a melhor adaptação possível. Isso, e como você bem falou, são vários os tipos, né, de lente de contato, então é necessário identificar qual o melhor para cada paciente, é uma coisa individualizada, né? É como a gente sempre costuma falar, na medicina e na oftalmologia, claro, né, que a oftalmologia é parte da medicina, a gente nunca faz uma coisa que seja padronizada para as pessoas, né? A gente sempre individualiza determinados tratamentos, determinadas condutas que a gente vai tomar. Essa coisa que você falou do olho seco, que gera um lacrimejamento, né, com a qualidade de lágrima ruim, a gente até abordou semana passada com a doutora Larissa, né? A gente fez uma live com ela e foi bastante interessante também. Bom, o que mais que a gente pode começar a falar aí para o pessoal sobre as lentes de contato, que a gente pode começar a desmistificar isso, Felipe? Pronto, como eu tinha falado da questão da adaptação para ver a superfície ocular, é importante também ver a curvatura da córnea, que é onde a lente de contato se adapta. Só relembrando um pouquinho que eu falei na última live, né, da córnea. A córnea é uma lente que fica na frente do olho, que é como se fosse o vidro do relógio. Ela tem a função de estar transparente e ela tem um formato próprio. E cada paciente tem uma curvatura, um formato dentro da normalidade, mas com uma certa variação. E aí é importante que essa lente de contato realmente esteja o melhor adequado possível para poder ficar o mais confortável para o paciente. E também é interessante a avaliação do tipo de lente, do poder de oxigenação da lente, se é uma lente de maior poder de oxigenação ou menor, ou na média delas, que de uma forma geral são bons poderes de oxigenação, mas às vezes o paciente requer uma oxigenação maior para poder ter uma adaptação mais agradável. Tem a taxa de hidratação da lente de contato, que quanto mais hidratada a lente, mais confortável, mas também tem algumas interferências na superfície ocular que na avaliação oftalmológica é interessante. A lente de contato, Vitinho, ela pode ser usada, como você falou, de diversas formas, né? Para correção de grau, para ceratocone, que é a alteração do formato da córnea, que foi até uma live com a doutora Karine, não foi? Uma live bem legal, Karine Andrade. Sim, sim. E também funções reparadoras, né? Da lente de contato. Felipe, cortou um pouquinho aqui para mim o áudio. Repita, por favor, essa última frase. Agora sim. Eu falei que... Pronto. Eu falei que tem a função da correção de grau, de córneas com alteração de formato, como o ceratocone, e funções reparadoras, como você havia falado, né? É importante também, nessa questão da avaliação do grau, que muitas vezes o paciente faz meio que por conta própria o uso da lente de contato e não consegue o melhor resultado visual possível. Às vezes não corrige o astigmatismo na lente, às vezes o tipo de grau da lente precisa de um ajuste, o tipo de grau do óculos, perdão, precisa de um ajuste de grau na lente. Às vezes uma lente rígida pode trazer um resultado visual melhor. Isso tudo requer uma avaliação individualizada, como você mesmo falou. Perfeito. Só para explicar um pouquinho mais para o pessoal, Felipe, exemplifica aí como é que o paciente se sente com a lente gelatinosa, com a lente rígida, por que a gente denomina assim, por que ela de fato é assim? Tradicionalmente as lentes podem ser divididas, né, em dois tipos, rígida ou gelatinosa. A gelatinosa é aquela tradicional que todo mundo conhece, que é mais molezinha, que é maleável. Ela tem uma melhor aceitação na superfície ocular. O paciente normalmente se sente muito bem com ela. E essa lente gelatinosa, para correção de grau, ela tem duas possibilidades. Com astigmatismo ou sem astigmatismo, que tecnicamente se chama tórica e não tórica, né? Os pacientes que têm o astigmatismo, eles muitas vezes não usam a lente com astigmatismo e acabam tendo uma visão razoável, porque a miopia é ruim, às vezes corrige bem a miopia, mas não corrige o astigmatismo, só que não tão boa quanto o óculos. E com a avaliação oftalmológica dá para poder ter um resultado visual próximo, igual ou às vezes até melhor do que com o próprio óculos mesmo,
com a lente com astigmatismo. No caso da lente rígida, como o próprio nome fala, ela é rígida, ela é um material que não dobra. Ela inicialmente tem uma sensação de corpo estranho que quem nunca usou relata bem, mas eu sempre falo com os pacientes que ele insistindo no uso vai se adaptar, e normalmente essas lentes elas têm resultados visuais bem interessantes para os pacientes com astigmatismo alto, com córneas irregulares, por ceratocone. E até, Dr. Vitor, eu tenho tido umas experiências bem satisfatórias com pacientes com miopias bem elevadas e com lente rígida. Às vezes tem uma curvatura corneana mais acentuada e causa algumas distorções de imagem, umas aberrações de baixa ordem, né, de luz, que com a lente rígida consegue uma melhora bem significante. Substancial, isso aí é aquele paciente míope, aquele paciente míope de 12, 14, que com óculos não fica legal, aí tenho tido os resultados bem legais com a lente rígida. Pô, legal. Tem uma coisa interessante que eu queria comentar, Felipe, que é a questão, os pacientes, quando utilizam a lente, eles têm que ter em mente que até a gelatinosa às vezes incomoda um pouquinho, né? É claro, incomoda bem menos do que a rígida, mas às vezes o paciente se sente um pouco incomodado. E a gente sempre frisa para os pacientes que nunca é bom desistir na primeira tentativa, especialmente aqueles pacientes que têm o ceratocone, por exemplo, né, que vão fazer um benefício muito grande com a lente de contato. Outra coisa interessante que você falou no início, que é importante deixar o pessoal bem ciente, toda live a gente sempre fala isso, nunca se baseie em tratamentos de vizinho, tratamento de parentes, né? Porque eu comprei essa lente aqui pela internet e ficou ótima. Tá, a lente pode ser a melhor do planeta, mas se não for adequada para você, vai ser a pior, né? Outra coisa interessante... Sim, com certeza. Outra coisa interessante é que, aí é mais um detalhe técnico, mas é importante falar para os pacientes de uma forma traduzida. Lembrem, pessoal, que os óculos eles estão a uma certa distância dos seus olhos, né? E quando você coloca uma lente de contato, ela tem esse nome exatamente porque ela está em contato com o seu olho, né? Então, nem sempre o mesmo grau da receita dos óculos, que é como a gente calcula o grau das pessoas, vai corresponder ao grau da lente. Então não adianta você sair do consultório com a receita com grau X e tentar comprar pela internet, por exemplo, um grau X de uma lente de contato, porque pode ser que você se dê muito mal com isso, perde o dinheiro e ainda coloca a sua visão em risco, né? A gente vai falar mais para frente dos problemas que podem acontecer do mau uso da lente de contato. Pode prosseguir, Felipe, foi só esse adendo. Não, isso aí é muito importante mesmo, para poder ter o melhor resultado visual possível. O uso de lente de contato tem dois pilares, doutor. A melhora de visão ou a boa visão com o uso da órtese, né, da lente de contato, e o conforto. A questão do conforto, às vezes, são coisas banais que intervêm na superfície ocular que realmente deixa ruim a experiência do uso da lente de contato. Às vezes o paciente está com a rinite mais atacada, usa a lente de contato e não se dá bem, fala, não dá para mim, não tem como. Aquele paciente coçador de olho, vai usar lente, não vai tolerar muito bem. Aí isso tem que ser visto na avaliação oftalmológica também. Sem dúvida. E já que a gente abordou esse tema, aí vamos entrar na parte dos cuidados, né, com a lente de contato. Eu sempre falo para os pacientes que já chegam às vezes no consultório falando, doutor, eu queria tentar a lente de contato. Eu sempre começo explicando, eu faço uma comparação, que eu sempre brinco que Tô ouvindo já. Sim, vou te ouvir bem. Tá ouvindo? Talvez eu te ouvindo um pouquinho melhor agora, mas não tá tão bom não, mas tudo bem, vamos continuar. Vamos assim mesmo. Onde é que a gente parou? Sim, na questão dos cuidados. Os cuidados, né? Então, o que é que acontece, pessoal? Eu sempre brinco que quem tem os óculos, por necessidade, né, precisa utilizar óculos, tem que ter os óculos. É a parte obrigatória, digamos assim. A lente de contato passa a ser algo a mais, né, ou em determinadas situações vai ser o que vai substituir os óculos de uma forma muito eficaz.
mas eu sempre brinco que tem que ter os óculos. Em algumas situações pode ser que seja necessário deixar alguns dias sem utilizar a lente de contato, por exemplo, né? Bom, mas o que é principal em quem quer utilizar a lente de contato? É não negligenciar o cuidado com a lente de contato. E a gente fala isso, parece uma coisa muito simples, mas não é, uma coisa que tem que ser rotineira, né? A lente de contato demanda uma utilização da solução específica para a lente de contato. Não se usa soro fisiológico para guardar lente, né? Seria equivalente a você colocar a bactéria dentro da lente, porque o soro ele rapidamente se contamina, né? Então você não pode utilizar soro na lente de contato. O estojo, pessoal, tem que ser higienizado também, tem que ser lavado, tem que utilizar, a troca desse estojo tem que ser realizada pelo menos 2 a 3 vezes por ano, né? Às vezes até mais, a depender do uso, da manipulação, né? Isso a gente fala de uma forma bem geral, tá? Cada pessoa vai ter uma necessidade, mas tem que ser trocado com uma certa frequência. A questão da lente de contato tem que ser higienizada todo santo dia. Ah, mas eu só uso no final de semana. Tem que higienizar. Quando faz a higienização, antes de você manipular o estojo, a lente de contato, você tem que fazer a higiene das suas mãos. Está tão em moda agora, né? A questão de lavar as mãos. Toda vez que for manipular a lente de contato, lavar as mãos antes, né? Então, é uma série de cuidados que a gente precisa ter. Quem tiver a disposição para utilizar a lente de contato, tem que ter também a disposição de cuidar. Porque a gente vai falar de coisas aqui que podem acontecer que são potencialmente extremamente graves, né? Sim, com certeza. E nessa época de cuidados com a higiene da mão, por causa da pandemia, é importante enfatizar que a higiene é água e sabão mesmo, que é o que tira a sujidade. Sim. Porque o álcool, ele faz a antisepsia, tira o vírus e tal, mas ele não retira a sujidade. Aí o ideal é realmente lavar bem com água e sabão as mãos, para depois manipular a lente. Isso é muito importante enfatizar também. E além disso, também tem que ter muito cuidado com o álcool, mesmo quando você não está higienizando a lente de contato. Às vezes você vai lá, bota álcool na mão e leva aos olhos. Isso também pode ser prejudicial, tanto a própria lente material quanto a córnea, né? Então, cuidado com o álcool. Ainda assim, a lavagem com água e sabão clássica de sempre continua valendo e valendo muito. Uma outra coisa importantíssima que a gente tem que comentar é com relação à validade, né? Existem lentes com prazo de troca anual, existem lentes com prazo de troca mensal, enfim, você, paciente, junto com o seu médico, vão decidir, né, chegar a uma conclusão do melhor padrão de lente a ser utilizado. E o que não pode faltar, além desse próprio cuidado, é exatamente o fato de você respeitar essa data de vencimento. Então, às vezes, a lente é de uso mensal, a pessoa quer usar por 6 meses uma lente de 30 dias, né? É complicadíssimo, né, Felipe? Exatamente. Às vezes, por fazer o uso esporádico da lente de contato, aí quer estender o prazo. Eu sempre faço analogia com o alimento, né? Que existe a determinação do fabricante de segurança com a validade específica. Se você passar desse prazo dado pelo fabricante, você se expõe a um risco maior com o alimento. E a mesma coisa com a lente de contato. Aí, normalmente, fica uma explicação bem clara. O paciente consegue entender bem dessa forma. Sem dúvida. Só um parênteses, né? A gente pode mandar as perguntas, pessoal. A gente reserva sempre os 15, 20 minutos finais para a gente responder o máximo que a gente conseguir. Nem sempre dá para responder todas, mas as que a gente não puder responder aqui por questão de tempo, podem mandar um direct para mim ou para o Dr. Felipe lá no Semof Clínica. Não é isso, Dr. Felipe, o seu Instagram? Exatamente. Pronto, vou fazer um merchan aqui rapidinho da clínica. Semof Clínica. O perfil é esse aí que está na live, vocês podem seguir. A clínica tem lá a sede no Santa Isabel, no Hospital Santa Isabel, e também na Avenida Tancredo Neves. Vocês podem marcar consulta. No perfil tem o telefone, tem o endereço, tem o WhatsApp também para poder marcar. Pronto. Perfeito. Fechei o parênteses. Show! Então vamos lá, vamos seguir. Com relação aos tipos de lente, a gente já falou bastante aí da rígida, da gelatinosa, né? Faltou a gente comentar um pouquinho das cosméticas, né? As lentes coloridas aí que muita gente usa, né? E às vezes usa porque o vizinho, a vizinha, um amigo, o parente indicou, né? Como se houvesse essa indicação, né? Mas fala um pouquinho mais, Felipe, dessas lentes de uso estético, né? Que não tem necessariamente grau, elas podem conter grau, né? Existe lente colorida com grau,
mas o que a maioria das pessoas, existe até um estudo, eu estava até lendo isso um dia desse, que existe um estudo que em torno de 80% das pessoas que usam lentes coloridas usam basicamente com fins estéticos, né? Não usam com fins de corrigir algum erro refracional ali. Sim, é um uso bem frequente, o estético. Isso mostra ainda a versatilidade da lente de contato, a capacidade que ela tem de abarcar até pessoas que não têm grau, né? Que querem ter um resultado de aparência diferente. E foi até perguntado aí na participação do pessoal que está acompanhando a gente, dos cuidados. Os cuidados são parecidos, requer também a solução própria, o asseio antes do manuseio dela, o respeito com a determinação do prazo do fabricante. Não deve ser ignorado esse cuidado, não. Por mais que o uso da lente cosmética, colorida, ela provavelmente vai ser mais esporádico do que a lente com grau, mas deve ser mantido o cuidado igual. Sim. Uma outra coisa interessante da gente saber, doutor Felipe, com relação a o que é a lente de apoio corneano, o que é a lente de apoio escleral, quando o oftalmologista fala isso para o paciente, o que é que a gente está querendo dizer, né? Sim, essa é uma classificação mais direcionada à lente rígida. Normalmente quem usa isso é paciente com ceratocone, com algumas doenças de alteração de formato, como degeneração marginal pelúcida também, da córnea. Às vezes paciente com cicatriz corneana também se beneficia bem de lente rígida. E essas lentes, elas diferem do apoio, onde ela basicamente toca. A de apoio corneano obviamente na córnea, e de apoio escleral ela é maior, ela tem um diâmetro maior, ela é um pouco mais profunda também, e ela faz o apoio escleral. Essa lente de apoio escleral, ela é uma lente que movimenta menos no olho do que a corneana. Ela fica parada e você não fica mexendo muito nela. Dura em média de 4 a 8 horas por dia o uso dela, a depender da tolerância do paciente. É uma lente que ela é relativamente mais nova do que as outras tradicionais, e ela tem tido resultado bastante interessante, inclusive tirando o paciente de transplante de córnea. Pacientes com ceratocone avançadíssimo, já encaminhado para o transplante de córnea, e aí começa a usar a lente escleral, consegue uma visão boa, uma visão útil, uma visão funcional, e aí ele não opera o transplante de córnea, adia, e vive bem sem. O transplante de córnea é excelente, mas se a pessoa conseguir viver com a própria córnea, melhor, né? Viver bem, o importante é isso, né? Sem dúvida. Fala doutor Felipe, que é especialista em córnea e é o chefe de transplantes lá em Feira de Santana, né? No HCOI, transplante de córnea também. É uma paixão que eu tenho, mas deixa os transplantes para quem precisa do transplante, né? Sim. E não tem outras alternativas, tem, né? Outras alternativas, exatamente. Enquanto a gente sempre puder, fala que... Pois não, fale. Enquanto a gente puder trazer resultados visuais, funcionais bons para o paciente, sem o transplante, melhor. Mas se precisar do transplante, ele também funciona bem e traz bons resultados. E uma outra coisa interessantíssima com relação às lentes de contato é que hoje a coisa está tão avançada, a ciência está evoluindo tanto, que mesmo os pacientes transplantados se beneficiam do uso de lente de contato, né? Sim, verdade. Às vezes a córnea transplantada, ela não fica com a curvatura exatamente próxima da normalidade de uma córnea não transplantada, e aí requer alguns recursos ópticos, como óculos, e a lente de contato. A lente de contato, como eu tinha falado anteriormente, que ela, a rígida especialmente, ela corrige umas alterações de formato da córnea, ela se encaixa muito bem no pós-transplante de córnea e dá um resultado visual bem interessante para os pacientes que não têm um resultado somente com óculos. E funciona muito bem. Perfeito. Só registrando aqui a presença na live do nosso mestre, Dr. Rodrigo Lobo, nosso chefe lá nas mestre. Aprendemos muito com ele e aprendo até hoje, que ele me manda sempre um monte de coisa legal de oftalmo.
Exatamente, Perfeito. muito artigo, muita atualização de glaucoma. Grande chefe. Isso me salvou muito também na prova. Na véspera da prova, me mandou um monte de questão antiga. Ó, passa aqui que isso cai sempre. Obrigado, professor. Obrigado, professor, mais uma vez. Bom, voltando para as lentes de contato, né? A gente tem algumas doenças que a gente pode comentar um pouco mais, né, doutor Felipe, com relação à questão aí das lentes de contato, específica para doenças também, né, que às vezes as pessoas acreditam que é somente cosmética, né, quem quer se livrar basicamente dos óculos. Beleza, é para tudo isso, mas também tem situações que as lentes de contato são fundamentais. Sim, como eu falei, a questão do ceratocone, né, é a clássica. É importante lembrar que as ametropias, no caso a miopia, hipermetropia, o astigmatismo, são consideradas doenças também. Está no Código Internacional de Doenças, né, que é o CID. Também tem as cicatrizes corneanas, que muitas vezes tem um resultado visual bem interessante com as lentes rígidas. Pós-transplante, como também já foi falado. Só um adendo, assim, que nem tudo é flor, e falando um pouquinho também da importância do exame oftalmológico, correlacionando as doenças com o uso da lente de contato, os pacientes que têm uma contagem endotelial corneana menor, que o endotélio é a camada de célula que é responsável que tem uma grande responsabilidade pela transparência da córnea, e quando ele tem uma contagem endotelial menor, o uso da lente de contato tem que ser muito cuidadoso. Alguns pacientes, mesmo jovens, já têm essa contagem mais baixa por conta de doenças, distrofia de fluxo, por exemplo, e aí requer um acompanhamento muito próximo do oftalmologista. Quando a lente é possível ser usada, a de maior DK, né, que é de taxa de oxigenação, é mais interessante. A lente rígida, por ela ser de apoio corneano, por ela ser móvel, ela também tem uma taxa de oxigenação maior, e isso aí precisa ter cuidado também. Sim, perfeito. Perfeito. Bom, e a gente pode falar também de outras situações, né? Por exemplo, pacientes que têm cicatrizes na córnea, como a gente já falou, alguns pacientes que têm defeitos na região pupilar, né? Que às vezes entram uma quantidade excessiva de luz. Existem lentes que são pigmentadas, né? Então elas ficam com a parte estética muito boa e também ajuda muito o paciente no controle da luz, né? O excesso de luz irrita bastante os olhos. Basta vocês lembrarem aí quando vão ao oftalmologista, que dilata a pupila, e sai todo mundo apertando os olhos, botando a mão no rosto, porque realmente o incômodo que a luz dá, quando não tem uma regulação dessa entrada nos olhos, é gigante. E a pupila faz isso. Então, alguns pacientes nascem com uma ausência, por exemplo, de íris, né, e podem se beneficiar disso, e várias outras situações, pacientes que sofreram traumas, enfim. A utilização de lentes de contato é de uma forma bastante vasta. E, assim, cada vez mais as pessoas têm acesso, né? Cada vez mais a gente tem mais informações, mais qualidade nas lentes, mais variedade de lentes. Então, é importante que as pessoas saibam disso, porque tem gente que não utiliza os óculos porque tem vergonha, né, de utilizar os óculos. E, eventualmente, você tem ali uma libertação, digamos assim. Agora, claro, a gente volta a dizer, o uso de lente de contato é obrigatória uma avaliação com o oftalmologista. Não adianta comprar a lente de contato sem passar por uma avaliação. Isso é uma coisa importante demais. E uma das coisas que a gente sempre fala, e eu vou falar novamente, é a questão do cuidado, né? Eu tive, quando eu estava na residência, um paciente que usava lente de contato há 17 anos. Então, assim, ele já sabia mais sobre lente de contato do que muitos dos residentes da época, né? Então, ele já sabia os tipos, ele já sabia muita coisa e ele usava certinho. Só que, como muitas das coisas que a gente faz na vida, às vezes a gente começa a achar que não vai dar problema, né? Ele começou a ficar muito tempo com a lente. O que aconteceu? Ele começou a ter uma irritabilidade, ele, 17 anos usando lente, ele já fala, essa irritabilidade eu já tive, já sei o que fazer. Só que dessa vez, ele teve uma úlcera de córnea, continuou utilizando a lente, a úlcera foi progredindo, né, e esse paciente evoluiu com uma úlcera que não conseguiu um controle adequado, e ele passou para um transplante.
E aí o doutor Felipe pode explicar muito melhor do que eu, mas ele passou por um transplante que a gente chama tectônico, que não dá uma qualidade de visão muito boa para o paciente, né? Assim, traduzindo de uma forma bem simplória. E posteriormente ele ia tentar uma córnea com a qualidade óptica melhor para tentar melhorar a visão dele. Mas, por melhor que ficasse, provavelmente não ia ficar do jeito que já foi antes. O olho dele realmente ficou bastante danificado, né? Então, assim, é importante cuidar da lente de contato, realmente levar isso a sério, não vale a pena negligenciar. Exatamente. Se ele chegou aí para um transplante de córnea, ele teve uma infecção bem grave, que não responde ao tratamento, ou às vezes chega até iminência ou a própria perfuração da córnea, né? Por conta de bactérias mais graves ou até ameba também, que é uma infecção bastante arrastada, de curso longo de tratamento, doloroso para o paciente também. É realmente uma catástrofe para a vida da pessoa. É por isso que realmente o uso adequado é o primordial. Uma dor de cabeça que a gente nunca quer ter, né? Exatamente. Quando a gente encontra um suspeito de ameba, é complicadíssimo. Exatamente. E existe uma coisa que não é tão antiga quanto o uso das lentes de contato, né? Que a gente já tem há muito tempo. Existe uma área chamada ortoceratologia, né? Que sempre perguntam, pode dormir com lente de contato? O Dr. Felipe vai explicar mais para frente um pouquinho, mas na ortoceratologia, por exemplo, pode ser utilizada uma lente de contato com o intuito de que o paciente fique sem essa lente no dia útil dele, né? Utiliza uma lente de contato para dormir, né? Isso, pessoal, é diferente das lentes de contato que a gente está falando de uma forma geral aqui, tá? Isso é um outro ramo. O intuito é melhorar a visão, mas ele se baseia em outros princípios, tá? Então, não entendam como uma lente para dormir. Hoje em dia, qualquer lente pode dormir com ela. Muito pelo contrário, né, doutor? Exatamente. As lentes tradicionais é desaconselhável dormir. O ideal é realmente tirar antes e, se fizer muito uso, colocar ou acordar, porque pode aumentar a chance de acumular bactérias na própria lente, gerar sofrimento corneano e aumentar a chance de infecção. Aumenta muito mesmo a chance de infecção, o fato de dormir. A ortoceratologia ela é uma técnica realmente curiosa, porque realmente o paciente dorme com a lente, né? Mas é uma lente diferenciada para isso, e aí ela meio que ajusta o grau do óculos temporariamente, não é um efeito duradouro não. Mas para algumas finalidades específicas ela tem um resultado bem interessante, bem funcional. Perfeito. Doutor Felipe, como toda vez que eu te trago aqui chove pergunta, eu acho que eu já vou começar a antecipar um pouquinho, né? A gente tem em torno de 21 minutos aí para a gente responder perguntas do pessoal, então podem continuar mandando, mas eu vou passar já para essa parte porque realmente tem bastante pergunta. Tá? Beleza. Catita, pode dormir com lente de contato? Essa pergunta foi a primeira que chegou para a gente nesse sentido, mas várias outras pessoas fizeram exatamente essa pergunta. Uma parte a gente já respondeu aí, né? A maioria das lentes de contato não deve dormir, mas pode complementar, doutor Felipe. Basicamente isso. O uso da lente noturna vai aumentar a chance de infecção, de sofrimento corneano, e aí, a longo prazo, realmente, ainda que não tenha infecção, mas a longo prazo fica danoso para a córnea, não é interessante não. Perfeito. Uma outra pergunta aqui, lentes de contato tem proteção UV? Sim, tem. Lentes modernas tem, mas é bom enfatizar que elas não têm proteção completa. Elas não substituem o óculos escuro de boa qualidade, com proteção UV adequada. Elas se somam o efeito e isso dá uma proteção adicional, porque a gente sabe que os raios, especialmente o UVB, causam algumas alterações oculares, catarata, alterações na retina, e é bom se proteger mesmo. A lente de contato as lentes atuais, elas realmente têm proteção UVA-UVB, mas não é uma proteção total. O óculos escuro continua sendo imprescindível. Perfeito. E, assim, os óculos escuros também são acessórios de moda, né? Então, assim, nunca abandone os óculos escuros, tá? As lentes vão ajudar muito, como a gente está falando, mas os óculos escuros vão fazer uma proteção realmente 100% eficaz, né?
Uma outra pergunta, essa é bastante assim, interessante também, na verdade só perguntas interessantes até agora, né? Uma mais comum, que é essa questão comum que eu digo pra gente, né, que eu ouvo quase todo dia no consultório, mas essas outras aqui bem interessantes. A partir de qual idade pode-se usar lente de contato? É uma pergunta muito boa mesmo. Não existe uma idade, né, que seja determinante para o uso da lente de contato, que seja um número mágico para uso, mas o que demanda é uma maturidade do paciente para o uso, que tenha os cuidados necessários, o asseio necessário, respeite as determinações do fabricante, e essas características não combinam muito com a infância, a adolescência inicial também não. Se for um adolescente mais responsável, talvez a pessoa de 16, 18 anos já entenda o cuidado necessário e consiga usar com boa qualidade e assim consiga usar de forma saudável. Mas realmente não tem uma idade mínima não que demanda esse amadurecimento. E só o contraponto também é ter adulto também que não usa por realmente saber que não vai conseguir fazer o asseio adequado, né? Ter o cuidado adequado. Sim. Só mais uma coisa também, quanto a esse uso, é muito importante diferenciar a responsabilidade do cuidado com a capacidade de manusear a lente, porque tem muita gente que não usa porque acha que não vai conseguir manusear, mas sabe que é capaz de ter o cuidado adequado, mas eu sempre busco diferenciar isso, porque eu sei que a pessoa no dia a dia usando a lente vai aprender a usar, colocar, tirar sem nenhum problema. Se ela tiver o entendimento da responsabilidade de usar a lente de contato, a habilidade não vai ser fator impeditivo algum. Perfeito, perfeito. Uma outra pergunta aqui. Lente de contato colorida sem grau tem contraindicação? Aí são as contraindicações parecidas com a lente de contato, né? Um paciente que tem uma superfície ocular que não esteja sadia, mas isso pode ser manejado previamente, com um tratamento mais adequado. Às vezes tem um olho seco, ou então está com alergia ocular ativa, ou então se tiver uma córnea com uma contagem endotelial, um sofrimento corneano assim mais acentuado, aí realmente não é viável, não. Sim, perfeito, perfeito. Estou usando as de uso diário, ficou mais prático. Queria saber se a qualidade é boa. Gil perguntou. A qualidade atualmente dos fabricantes principais é boa sim. Mas aí tem que avaliar qual tipo de lente que qual a taxa de oxigenação, que mesmo sendo diário, diminui o risco de infecção, já que você não vai armazenar, você tirou, descartou. Subentende-se, né? Mas a melhor lente com melhor curvatura para o seu olho, o grau também, tudo isso tem que ser avaliado individualmente para poder dizer se é adequado ou não. Mas de uma forma geral são lentes de boa qualidade, né? Diária. Perfeito. Mas não é chuva de pergunta mesmo, tem várias. Vamos lá. Tatiana Guarez. Doutor, tenho córnea glutata, posso usar lente de contato? Antes de responder a pergunta dela, doutor Felipe, explica um pouquinho o que é a córnea glutata, assim, para o pessoal entender. Tá, córnea glutata é uma córnea que ela tem depósitos de material de resto celular, assim, de uma forma muito grosseira dizendo, e com o passar do tempo pode diminuir aquela contagem endotelial que eu tinha falado. Se for uma diminuição muito acentuada, pode atrapalhar na função corneana. Se for uma córnea glutata avançada, com a contagem endotelial baixa, é desaconselhável o uso. Se for um paciente mesmo com córnea glutata, com contagem endotelial normal, que é mais comum em jovem, aí não é contraindicação formal, mas tem que usar com muita parcimônia, buscar uma lente com a melhor oxigenação, evitar mais ainda o abuso da lente de contato e fazer um acompanhamento próximo, mas não é uma contraindicação formal não, com contagem endotelial elevada. Boa. Ou seja, mais uma vez, é importante, especialmente quem tem alterações na córnea, já sabidas, né? É importante o acompanhamento próximo com o seu oftalmologista. E sim, isso é um alerta também para quem nem sabe, porque às vezes a córnea glutata não está baixando visão do paciente, né? Então ele está lá, tudo bem, tudo ok, os óculos estão corrigindo, a lente de contato está corrigindo, mas se a pessoa nem desconfia que tem um problema, ela pode agravar, acentuar muito mais ainda, fazer um dano ainda maior à córnea, né? Eu sempre brinco, a córnea são 40 graus, né? Imagina aí, alguém sem córnea não enxerga.
né? 40 graus é muita coisa. É muita coisa. Uma próxima pergunta aqui. Marcela Suzane, qual é a sua opinião sobre lente de descarte diário? Já respondeu uma parte, né? Mas... Se você quiser acrescentar, Vitor, pode acrescentar. Não. Deixa contigo. Vamos para a próxima aqui. Doutora Débora. Prazer, doutora Débora, em revê-la. Muito bem, ela pergunta aqui, ó, é lógico usar soro fisiológico na lente? Não é uma boa, não é uma boa. Por mais que seja tentador ver aquela diferença de valor na farmácia do soro fisiológico para soluções multiuso de lente de contato, não é uma boa, porque o soro fisiológico funciona como meio de cultura, né? Acaba acumulando bactéria nele e pode levar para a lente de contato e assim gerar infecções graves. O ideal é o uso da solução multiuso mesmo, porque essas soluções, ela tem, além de funções que preservam a qualidade da lente, ela também tem substâncias bactericidas que diminuem a chance de infecção, de contaminação por bactérias e infecção no olho. Sim, perfeito. Então, mais uma vez, soro fisiológico com lente, não. Certo? Exatamente. Não pode. Eneida, pode tomar banho de mar ou piscina com lente de contato? Desaconselhável. Sim. Uma das coisas que a gente falou há pouco foi a tal da ameba, né? E exatamente. uma das fontes de contaminação por ameba é a tal da piscina. Então, exatamente. É importante ter cuidado com relação a isso, né? Vai acabar funcionando igual o soro fisiológico, é um meio de cultura, querendo ou não, a piscina não é estéril, e aí você mergulhando com lente de contato, você vai aumentar a chance de grudar bactérias na lente de contato e aumentar a chance de infecção. Mesmo aquela conversa, não, mergulho de olho fechado, não adianta. não vai fazer diferença. Exatamente. Não vai adiantar, não. Mergulho de olho fechado, isso aí é clássico. E outra coisa clássica é assim, doutor, não sabia não, porque ter o cloro não é para matar tudo que tem na piscina? Eu sempre falo isso, né? Eu já ouvi algumas vezes. E com relação, doutor Felipe, a questão da adaptação, explica um pouquinho mais como é que é feito o teste de adaptação de lente de contato, o que o paciente precisa saber na hora se o médico está explicando ali os tipos de lente, o que é que ele precisa captar ali naquele momento. Porque a gente sempre fala, a lente de contato a gente vai martelar essas informações todas para o paciente que vai iniciar, ou até mesmo os pacientes que já estão acostumados com lente de contato, a gente sempre frisa isso, porque nunca é demais a informação, né? A gente geralmente dá por escrito, né, o paciente algumas recomendações, porque a gente sabe também que as informações, as palavras, elas se perdem no vento aí, né? Então, quando tem uma coisa escrita, o paciente se baseia melhor. Então, assim, o que é que a gente fala para ele? Como é que a gente explica na hora do teste de adaptação? O que é que a gente procura para falar que aquele paciente está bem adaptado ao uso das lentes de contato? Tá certo. A primeira coisa que eu faço na adaptação da lente de contato é saber qual a expectativa do paciente com o uso da lente de contato, qual a finalidade do uso da lente. Se é meramente ficar sem óculos em um evento social, ou se ele busca uma visão refinada, uma demanda de trabalho com a lente de contato. Às vezes é um paciente presbita, ou seja, com mais de 40 anos, com uma dificuldade para perto natural do corpo humano, e ele quer usar uma lente de contato com resultado visual bom para longe e para perto. Isso aí é primordial para poder entender a necessidade do paciente. Uma vez entendido isso, aí passa para o exame do grau do óculos, que é o exame de base para a lente de contato, mas não é o grau definidor, como a gente falou anteriormente, né? E as análises da superfície ocular e da córnea, para ver se é um olho plausível para o uso da lente de contato. Uma vez sendo um olho possível para a lente de contato, aí procede o teste da lente de contato. Pega uma lente, bota no olho, vê o comportamento dessa lente na superfície ocular, porque por mais que a lente seja de boa qualidade, seja de um fabricante confiável, a interação em cada olho é diferente. Ver se aquela, por exemplo, uma lente de contato com astigmatismo, se roda a lente, e aí você tem que fazer um ajuste próprio para poder dar o melhor resultado visual possível.
ver se, como você mesmo falou, que tem a questão da distância do óculos para o olho e a lente de contato que está em contato com o olho. Tem que fazer o ajuste do grau também. E quando é uma lente rígida, por exemplo, o grau da lente não tem nenhum paralelo, não tem nada a ver com a lente do óculos. E aí, mais um motivo para poder fazer um teste, para poder ver o conforto, ver o melhor resultado visual possível. E normalmente consegue um resultado visual bom. Sim, sim, na grande maioria das vezes, né? E assim, é importante dizer isso porque, especialmente na lente rígida, você falou aí, as pessoas acham que vai calcular ali igual no aparelhinho que falou com os óculos e pronto, achou o número mágico, achou a lente correta. Não é tão simples assim. E na rígida, a gente geralmente deixa o paciente um turno, né, na clínica, ele bota a lente, deixa um tempinho, volta a avaliar, a gente vê alguns parâmetros, que aí são parâmetros técnicos, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente avalia se essa troca de oxigenação está ocorrendo, né? Lembre que a córnea, o Dr. Felipe falou bem, a córnea é como um vidro do relógio. Para a gente conseguir enxergar as horas do relógio, a gente precisa que esse vidro seja transparente. Se você pegar o seu relógio e arranhar no asfalto, e deixar ele todo arranhado, quando você tentar olhar, você não vai conseguir precisar, né? Você pode ver alguma coisinha, né? Depende do arranhão, mas não consegue ver como era antes. A córnea da gente não tem nenhum vaso sanguíneo. Ela não pode ter vaso sanguíneo. E o que o Dr. Felipe já falou aí sobre a parte do endotélio da córnea, e é essa parte que tira, né, a quantidade de água, digamos assim, da córnea para deixar ela mais desidratada, para deixar ela transparente, é esse endotélio que faz essa função. Então, se você, de repente, utiliza uma lente de contato que você vai prejudicar... Alô, Felipe? Me vem? Voltei. Pronto. Tô te vendo. Eu acho que a internet da minha casa tá meio maluca. Tá oscilando bastante aqui. Em vários momentos eu fiquei como pausado aqui. Não sei se eu estava aparecendo para as pessoas ou não. Mas, enfim, é isso. Assim, o teste ele é bastante rigoroso, né, exatamente para que a gente... A responsabilidade, eu sempre falo isso, a responsabilidade do médico oftalmologista é muito grande, né? A gente está falando de um dos nossos sentidos mais importantes, né? Para mim, sou bastante suspeito, a visão, assim, assim, sem visão é uma coisa muito complicada. Então, a responsabilidade do médico oftalmologista, quando a gente está falando de lente de contato, ela vai além do consultório. Por isso a gente sempre fala, pessoal, não compre. O mais barato nem sempre é o melhor, né? Então, assim, é o barato que sai caro, porque às vezes você economiza poucos reais ali numa lente que você adquiriu sem fazer uma adaptação boa, sem ir ao oftalmologista, e de repente você está gastando 10 vezes mais do que isso para fazer um tratamento que às vezes, como o Dr. Felipe falou, é penoso e é um tratamento caro. Boa parte das vezes é um tratamento caro, porque a gente tem que usar medicações de ponta, né? A gente não pode baixar a guarda. Então, assim, é o barato que sai caro, literalmente. Lembrem do paciente que eu falei que acompanhava por 17 anos, ele já usava lente há 17 anos e ainda assim, no caso foi uma autonegligência, né? Ele percebeu que ele estava vermelho, mas ele não quis parar de trabalhar, enfim, era um trabalho que ele não podia ficar trocando a lente para óculos o tempo todo, então ele preferia ficar só de lente, todo dia ele fazia isso. Então, de uma forma geral, às vezes o paciente tem conhecimento, mas ele acha que não vai acontecer, né? Então é complicadíssimo. A lente de contato é excelente e precisa de cuidado, precisa de atenção, tanto do paciente quanto do médico, e é por isso que a gente está fazendo lives como essa e trazendo gente aqui de alto nível, como o Dr. Felipe, né, que é um cara, assim, é meu amigo, né, mas assim, independente da nossa amizade, o Dr. Felipe é um dos caras mais fenomenais que eu conheço, assim, com relação a esse tema. E você sabe que é verdade, né? A gente conversa muito de bastidor e é verdade, você é uma referência para mim e para muitos outros que eu tenho certeza. Então é importante a gente frisar isso para as pessoas e estamos quase acabando, né? Temos mais alguns minutos. Eu queria que o Dr. Felipe falasse novamente, né, sobre a CEMOF, onde ele atende, né? Quem quiser fazer uma adaptação de lente de contato ou ver se é possível utilizar determinados tipos em determinadas situações, enfim, conhecer mais sobre a lente de contato, que é realmente um ramo bastante interessante. Então, diga lá, Dr. Felipe. Pronto. Só lembrando, a lente de contato realmente ela pode ser encarada como uma órtese ocular de bom recurso visual, ela dá para poder ter um resultado bem interessante, igual o óculos. É importante realmente a avaliação com o oftalmologista para poder conseguir o melhor resultado possível.
eu faço a adaptação da lente de contato, assim, como te falei, lá na Clínica Semof. Lembrando que a clínica é no Hospital Santa Isabel, no Centro Médico do Hospital Santa Isabel, sala 208, e também tem na Avenida Tancredo Neves, no edifício Road Empresarial. Aí a Nida já até botou os telefones da clínica. Pronto, beleza. Beleza. Então tem tá o aí, site pessoal. também, Quem quiser. semofclinica.com. Tem o perfil do Instagram, Semof Clínica também. No perfil do Semof Clínica tem o WhatsApp para contato, marcação de consulta também. Ela atende diversos planos de saúde e dá para poder fazer um atendimento bem completo. Perfeito, perfeito. Queria também convidar o pessoal que está aí na live, tem o meu site, né, victorfranca.com.br, www.victorfranca.com.br. Tem o Instagram, que vocês já são inscritos, né, a maioria. Quem estiver acompanhando pelo Instagram da Semof, sejam bem-vindos aí, se quiserem podem seguir aí o meu perfil também. E tem o canal no YouTube, essa live vai para lá, inclusive, depois para o canal do YouTube, provavelmente daqui a uns 15 dias, né? E toda terça-feira tem um conteúdo novo lá no canal do YouTube, com alguma curiosidade, alguma coisa interessante voltada aí para pacientes, né? Caráter educacional, né? Obviamente nada disso, nem essas lives, nem o canal, nem o perfil do Instagram, nem o meu, nem o da Semof, nenhum desses recursos que a gente disponibiliza substitui a consulta médica. Então, vão sempre ao seu oftalmologista, né? Cada faixa etária tem uma indicação, mas o fato nasceu, tem que ir ao oftalmologista, não tem para onde correr. Exatamente, exatamente. E esse conteúdo que você traz para a internet é bom, porque a internet desinforma, né? Tem muita informação desencontrada, e ter uma fonte de conteúdo de qualidade, de orientação, de direcionamento confiável é realmente fundamental para a população. Sim, parabéns aí pelas atividades na internet. Obrigado, eu agradeço a sua presença aqui pela segunda vez, e eu vou fazer uma intimação mais uma vez. Doutora Eneida, está me devendo, hein? Vamos falar aí sobre retina, e a doutora Eneida está me devendo, excelente retinóloga, né? E estou aguardando, né? Estou aguardando ela me abrir um espaço na agenda lotadíssima dela. Mas eu vou até fazer essa ponte contigo aí, Felipe. Fale com Beleza. ela. Fala mesmo, porque retina é uma área muito extensa, pode ter muita doença, é interessante fazer o exame com regularidade, né, do fundo do olho, uma vez ao ano. E aí, doutora Eneida é mister para poder falar sobre esse tema. Sim, sem dúvida. Bom, pessoal, estamos chegando ao finalzinho aqui. Queria agradecer mais uma vez ao Dr. Felipe, lá da Semof Clínica. Já convidá-lo para a terceira vinda aqui, Dr. Felipe. Vamos bolar um tema aí, se tiver tempo. Tá 30. Qualquer coisa. A gente vai fazendo aí até. Acho que a quarentena veio com algumas coisas ruins e trouxe algumas coisas boas. Eu acho que essas lives com conteúdo de verdade, né, são boas. Então, acho que a gente colabora da forma que a gente puder para a população manter sempre a qualidade visual, né, ainda mais em tempos que a gente depende. Querendo ou não, todos nós dependemos das tecnologias, das telas, então cuidar da visão é fundamental, né? Sim, verdade. Então, muito obrigado a todos que vieram, já estamos acabando, faltam 2 minutos. Um forte abraço a todos aí. Ainda dá tempo para alguma pergunta, caso alguém queira aí mandar, a gente ainda tem tempo de responder. Mas desde já, muito obrigado. Semana que vem, na quarta-feira, também vai ter live, né? Vocês sabem como é vida de médico, então às vezes não dá para ser na quarta, às vezes no meu caso eu sempre faço ou terça ou quarta, a maioria das vezes na quarta-feira, mas eventualmente se tiver alguma complicação eu aviso antes e coloco na terça, mas até que se for ao contrário, semana que vem é quarta, tá certinho ainda. Tá bom, pessoal? Uma boa noite a todos, muito obrigado a todos que vieram, que colaboraram aí com as perguntas. Dr. Felipe, mais uma vez, muito obrigado, Dr. Felipe Blanc. Um abraço a todos os colegas que passaram por aí também pela live. E até uma próxima, com fé em Deus. Um abraço a todos, uma boa noite. Obrigado, Dr. Felipe. Vitor. Forte abraço, valeu, obrigado, boa noite. Valeu, boa noite. Tchau, tchau.